Olá pessoal, tudo bom? Esse artigo fala sobre a fotobiomodulação para o cérebro, especificamente para o cérebro. Tá? A gente sabe já que a fotobiomodulação é utilizada há bastante tempo para cicatrização de feridas, por exemplo, né? E já desde o começo do século passado. Ah, indo para o cérebro, o que acontece? A luz vermelha e a luz infravermelha próxima, ela consegue atravessar a calota craniana mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. Então você tem vários alvos, seja transnasal, transoral, transcraniana, né? Então, dependendo do alvo que você quer, certo? O que essa luz vermelha faz? Tanto a luz vermelha quanto a infravermelha. Tá? Ela vai lá na mitocôndria, tá? Na fábrica de produção de energia da célula, na citocromo C, na oxidase, e faz a liberação de ATP. ATP é energia pura. Tá? A gente gasta ATP para tudo, para funcionar, para limpar as toxinas que estão dentro dos neurônios, das células como um todo, tá? Para reajustar o formato da proteína através do sistema Hot Shock Protein, por exemplo. Então, se você tiver um default de energia, essas proteínas vão ficar grudadas no teu neurônio, nas células do teu cérebro. O legal da fotobiomodulação é que ela é inespecífica no sentido de você tratar simplesmente, não uma patologia em si, um alvo em si do ponto de vista medicamentoso, como um antidepressivo, por exemplo, um analgésico ou tal, mas você vai estar tratando a formação e a produção de energia da célula. Tá? Então, como um alvo, ele serve para várias patologias, porque as patologias, por exemplo, você tem demandas diferentes em cada área cerebral. Tá? Então, numa depressão, você tem um córtex pré-frontal dorsolateral, por exemplo, com menor função. Quando você tem dor, você tem o córtex M1 com menor função e assim por diante. Tá? Então, você vai dar a melhor funcionalidade para a área que você quer. Tá? Seja o cérebro como um todo ou seja focal. Certo? E a gente já está utilizando lá no consultório a associação da fotobiomodulação com estimulação transcraniana de corrente contínua, o TDCS. A gente faz um tempo baixinho de fotobiomodulação, certo? Com 650 e 850 nanômetros e por um pouco tempo. E logo depois a gente já joga o TDSS em cima. E a gente tem como comparação os pacientes anteriores, a diferença nas respostas é bem interessante. Melhora aproximadamente aí pelo menos uns 80% a resposta do que a gente observa quando a gente usa só o TDCS. Né? E o intervalo de tempo é mais curto, é mais eficiente, é mais potente, né? E você gasta menos tempo fazendo a estimulação, menos dias. Né? É o que eu tenho observado no consultório. Então a fotobiomodulação veio aí, está vindo bem forte, né? E vale a pena dar uma explorada nessa técnica, beleza? Valeu, bons estudos, continue estudando e crescendo. Um abraço. Olá, olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece coisa de ficção científica. A ideia de usar luz para, quem sabe, curar o cérebro. É um campo incrível chamado fotobiomodulação transcraniana, ou TPBM para facilitar. E a gente vai entender direitinho como isso funciona. E a pergunta que fica é essa, né? Será que uma coisa aparentemente tão simples como a luz pode de fato curar o cérebro humano? A ideia de que um feixe de luz consegue reparar danos, tratar doenças e, olha só, até melhorar nossa capacidade de pensar parece inacreditável. Mas a ciência por trás disso está avançando. E rápido. Mas sabe, essa ideia de que a luz tem um poder de cura não é de agora não. Pelo contrário, desde as civilizações antigas que cultuavam deuses do sol, passando por um prêmio Nobel lá em 1903 para um cientista chamado Niels Finsen, até uma descoberta meio que por acaso nos anos 60 que botou fogo de novo no interesse da ciência. A história da luz como terapia é longa e, olha, bem surpreendente. Então, para a gente não se perder, organizamos a conversa assim. Primeiro, como a luz consegue entrar no cérebro. Depois, como ela funciona lá dentro.
Aí a gente fala da dose certa, porque isso é super importante. Em seguida, as possibilidades de uso e, para fechar, uma olhada no que o futuro promete. Certo, então vamos lá. Chegamos na primeira grande questão a que todo mundo deve estar se perguntando. Mas como é que a luz atravessa o nosso crânio para chegar no cérebro? Parece que não tem como, né? Mas a física explica. A resposta está num conceito-chave chamado janela óptica. Pensa assim, do mesmo jeito que o sinal de Wi-Fi atravessa a parede, certos tipos de luz, especificamente a luz vermelha e a infravermelha próxima, não são totalmente bloqueados pelo nosso crânio. Uma parte dessa luz, uma parte pequena, mas muito importante, consegue sim passar pela pele, pelo osso e chegar lá no cérebro. E essa imagem mostra bem como isso é feito. Não é só jogar uma luz na cabeça e pronto. Os cientistas miram em regiões bem específicas do cérebro. Às vezes, a luz é aplicada direto, através do crânio. Outras vezes, pelo nariz, para alcançar umas áreas mais fundas. E dá para acreditar que até pela boca, para chegar no tronco cerebral? Cada jeito tem um objetivo, um alvo diferente. Ok, então a gente já entendeu que a luz consegue chegar no cérebro. A grande pergunta agora é, o que ela faz quando chega lá? A melhor forma de pensar nisso é imaginar que essa luz está recarregando as baterias minúsculas de cada uma das nossas células cerebrais. E olha que interessante, o alvo principal dessa luz nem são os neurônios em si. São umas estruturas minúsculas que ficam dentro deles, as verdadeiras usinas de energia da célula. São as mitocôndrias. E essas mitocôndrias elas são essenciais. Elas produzem mais de 95% da nossa energia, uma molécula chamada ATP. E esse ATP é o combustível para tudo que o cérebro faz. Para pensar, para sentir, para se reparar, tudo. Então é simples, se as mitocôndrias não estão funcionando bem, o cérebro todo sente o baque. E é aqui que a mágica acontece. A energia da luz, quando chega na mitocôndria, meio que dá um empurrãozinho nela. Isso faz com que ela produza mais energia, mais ATP. Mas não para por aí. Esse estímulo inicial gera uma cascata de efeitos positivos, um efeito dominó do bem. A inflamação diminui, a célula fica mais protegida e, pasmem, até o crescimento de novos neurônios pode ser estimulado. Então, para resumir, um único estímulo de luz gera uma onda de benefícios. A gente está falando de mais energia para a célula, mais sangue e oxigênio chegando onde precisa, menos inflamação, mais reparo, e até uma ajuda para o sistema que limpa as sujeiras do cérebro. O foco é restaurar a saúde da célula lá na base de tudo. Agora a gente precisa falar de um ponto que é crucial e mostra que isso aqui não é brincadeira. Quando o assunto é luz como terapia, a dose é tudo. Aquela ideia de quanto mais melhor simplesmente não funciona aqui. Existe até um princípio antigo na farmacologia, a lei de Arendt-Schultz, que se encaixa perfeitamente aqui. Basicamente ela diz o seguinte: uma dose pequena de algo pode estimular, uma dose média pode inibir e uma dose muito grande pode ser prejudicial. Ou seja, a intensidade do estímulo muda completamente a resposta. E esse gráfico mostra isso na prática. É o que chamam de resposta bifásica. Se a dose de luz for muito baixa, não acontece nada. Conforme ela aumenta, o efeito positivo vai crescendo, até chegar num ponto ideal, no pico da curva. Só que se a gente passar desse ponto e continuar aumentando a luz, o efeito começa a diminuir e pode até fazer mal. O grande desafio dos cientistas é justamente achar esse ponto perfeito, a dose cachinhos dourados para cada problema. Ok, já entendemos a ciência por trás. Agora vamos para o que interessa. Onde é que essa tecnologia pode ser usada? E as possibilidades, olha, são enormes. Vão desde ajudar a reparar um cérebro que sofreu algum dano, até melhorar o desempenho de um cérebro que já é saudável. Uma das frentes de pesquisa mais fortes é no tratamento de lesões e traumas. Pensa só, depois de um AVC ou um traumatismo craniano, essa terapia poderia ajudar a limitar os danos, acelerar a recuperação. E tem mais, estão pesquisando até para tratar os efeitos de longo prazo de pancadas repetidas na cabeça, um problema sério conhecido como encefalopatia traumática crônica. E a pesquisa não para por aí. Ela também avança em doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Nesses casos, a gente sabe que as mitocôndrias não funcionam direito, então a esperança é que, recarregando essas baterias, talvez seja possível frear a doença. E tem estudos bem promissores também para transtornos do desenvolvimento, como autismo e TDAH. E além de reparar danos, a fotobiomodulação também está sendo investigada para a saúde mental, para quadros como depressão e ansiedade. E talvez o mais impressionante de tudo, o potencial para aprimoramento cognitivo. É isso mesmo, usar a luz para deixar cérebros já saudáveis ainda melhores, com mais memória, tempo de reação mais rápido. Bom, e tudo isso nos leva ao futuro.
O que é que isso tudo significa para a forma como a gente vai tratar o cérebro daqui para frente? A sensação é que a gente pode estar no começo de uma nova era. Mas é muito importante ter os pés no chão. Por mais que os resultados sejam animadores, isso não é uma cura milagrosa. Ainda é um campo em plena pesquisa. A ciência precisa de tempo, de mais estudos controlados, mais testes rigorosos antes que isso vire um tratamento comum no dia a dia. E o futuro dos tratamentos para o cérebro talvez não seja encontrar uma única bala de prata, uma solução única para tudo. A ideia que ganha força é a de uma abordagem de armas combinadas. Imagina usar fotobiomodulação junto com remédios, com terapia, com outras técnicas, atacando um problema complexo por vários lados ao mesmo tempo para ter um efeito muito maior. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Será que estamos vendo nascer uma ferramenta que, combinada com tudo o que a gente já tem, pode mudar radicalmente a maneira como cuidamos da saúde do cérebro? Uma coisa é certa, o futuro parece literalmente brilhante.